Existe um tipo de oração que Deus responde. A oração que Deus responde, ela tem que estar envolvida com elementos essenciais que o próprio Deus, ele exige. Pense assim que você vai acessar determinado lugar e lá tem uns pré-requisitos para que você comece a entrar naquele lugar. E que você comece a ser atendido. E que a sua demanda seja respondida. Então Vini, que deu testemunho aqui, trabalha... É Vipal, Vini? Clabin. Ele está trabalhando na Clabin. E ele, quando sai da sua casa e vai para a empresa, quando chega lá, com certeza ele tem que estar adequado ao padrão que a empresa exige, com os EPIs, os materiais de proteção e tudo mais, o crachá. É uma exigência para que ele tenha acesso àquele lugar. É uma exigência para que ele possa contribuir com aquela empresa e no final do mês receber o seu salário. Ivan, da mesma forma, trabalha aqui no hotel, na João Duval. Ele não pode ir para lá com a camisa pelo lado de fora. Você vê Ivan lá no hotel, meu irmão, você quase não reconhece. Ivan todo no social, né? Como diz os meninos, Theo e Noah, usando aquele sapato que eles falam que é o boot do pastor. Aquele sapato preto, lustrado, calça social, blusa social. Mas por que isso? Porque esse ambiente pede que ele esteja devidamente adequado para que ele acesse aquele lugar. Você que estava aqui semana passada viu que nós falamos que até mesmo num fórum, quando você vai a um fórum, se você vai, a mulher não entra de minissaia. Não é, irmão? O homem não entra de bermuda. Não entra de camiseta com o braço do lado de fora. Você não entra de chinelo de dedo. Porque se você quer que a sua demanda seja ouvida pelo juiz, que ele te dê ouvido e que ele te atenda naquilo que você está pedindo, você tem que estar devidamente trajado com o padrão que o fórum exige. Do contrário, nem lá você entra. Então existe um tipo de oração que Deus responde. E esse tipo de oração, ela tem os pré-requisitos que foi estabelecido não por pastor Neto, não pelo irmão que está à sua direita ou à sua esquerda. Esses pré-requisitos foram estabelecidos pelo próprio Deus. E se eu e você entendermos, aprendermos isso e começarmos a andar nesse padrão de Deus, Deus não só vai ouvir tua oração, mas também vai responder o teu clamor, amém? Fala para o seu irmão assim: Deus quer ouvir teu clamor, mas também quer responder esse clamor. Fala para o seu irmão aí, fala para ele, da direita e da esquerda, vira para essa pessoa e declara isso. Deus quer ouvir a tua oração, mas também quer responder. Eu não vou entrar aqui no que falamos semana passada. Me perdoe, era para ter dado um aviso bem no início aqui. A pastora Lívia me disse, né, que hoje, como nós vamos ter um culto um pouco mais breve, porque daqui a pouco tem batismo lá na Queimadinha, então não está tendo a salinha das crianças, certo? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes. Se você que não está aqui, que está aqui hoje e não esteve semana passada, acesse o Instagram aqui do George. Lá você vai ver a mensagem da semana passada, a oração que Deus responde. E você vai ver a primeira parte, aquilo que nós falamos, como nós devemos estar diante de Deus para que Ele nos ouça e responda. Mas eu quero falar com você hoje aqui sobre um outro elemento muito essencial para Deus responder a sua oração. Você quer que Deus responda a sua oração, sim ou não? Amém? Você tem algo que você está botando diante de Deus aí? Você está orando, está pedindo: Deus me responde, Deus traz a resposta, Deus muda isso, Deus vira esse cativeiro, quebra essas correntes, Deus faz algo novo, como cantamos aqui. Então é o momento em que a gente precisa entender esse elemento essencial. Ao ensinar sobre oração em vários momentos nos evangelhos, Jesus muda o assunto e começa a falar sobre a importância do perdão. Olha que interessante. Parece que ele quis deixar um recado bem claro sobre a relação que existe entre oração e perdão. A oração, ao orarmos, ao orar, temos a expectativa de que Deus nos responda, nos ouça e nos responda. É assim ou não é? Você ora sem expectativa de que a resposta venha? Não. Você tem expectativa de que ela venha. Contudo, para que isso aconteça, é necessário entender quais elementos compõem o tipo de oração que Deus responde.
e nos apresentar a Ele através de Cristo é o primeiro passo. Isso é indispensável. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Eu sou o caminho, Ele diz. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o primeiro passo. Porém, sem dúvida, há uma importância muito grande no perdão, irmãos. Como elemento essencial para que a nossa oração seja respondida. E eu quero entrar com vocês aqui em alguns textos para que você perceba como Jesus, ele ensinava sobre esse princípio da oração, mas ao mesmo tempo, toda vez que ele estava ensinando sobre oração, ele no meio do assunto trazia o princípio do perdão. Os discípulos viram muitas vezes Jesus orando. Jesus levantava-se cedo, de madrugada, ia para lugares desertos e orava. Jesus passava uma noite inteira no monte em oração. Jesus se ausentava muitas vezes depois de ter operado milagres no meio do povo, ia para lugares desertos orar. Jesus ensinou aos discípulos a oração como um caminho. E eles viam Jesus praticando isso. Jesus orou no Getsêmani, sim ou não? Ele trouxe os discípulos consigo, ele disse, ficai aqui comigo e vigiai. Então eles viam Jesus orar. A oração era algo que fazia parte da vida de Jesus, embora ele não precisasse, porque ele não tinha pecado. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas para nos dar o exemplo, ele desenvolveu uma vida de oração. Muitas vezes quando você está envolvido num grande mover de Deus, num culto poderoso, numa vigília, num evangelismo, aí quando termina tudo, acabou, Deus operou maravilhas, você vai para casa, você descansa e dorme, é ou não é? Quem dormiu aqui depois da vigília? Não é? Todo mundo, né? Era 1h da manhã, estava Ed, eu perturbando o Ed, e Ed me perturbando, mandando mensagem no zap. Aí no fim eu falei para ele assim, quando você sair, apaga a luz, né? Vamos dormir. Mas, presta atenção, você já pensou em fazer isso alguma vez? Depois de um culto muito poderoso, você orou bastante, Deus manifestou sua presença, milagres aconteceram, o Senhor salvou vidas, e quando termina e você vai para casa, ao invés de dormir, você vai orar mais um pouco. Já pensou em fazer isso? Jesus fazia isso. Depois de pregar as multidões, depois de ter multiplicado pães e peixes, ele diz aos discípulos, entra no barco e vai para o outro lado. E Jesus fez o quê? Se fosse igual a gente, né? Ele ia fazer o quê? Rapaz, o culto foi poderoso, obrigado, Pai, vou dormir, descansar o corpo, porque o negócio foi puxado. Mas não, depois de um culto poderoso, com sinais, com milagres, com multiplicação dos pães, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, a Bíblia diz que os discípulos entram no barco, atravessam, e Jesus sobe o monte e vai orar. E entra em oração até a 4ª vigília da noite, que é lá para 3 horas até 6 horas da manhã. Depois ele desce do monte e vai encontrar com os discípulos andando sobre as águas. É meio que você e eu criarmos esse hábito, observando o exemplo do nosso mestre. Agora, os discípulos, como eu disse, eles viam Jesus fazer muito isso, o hábito de orar. Mas todas as vezes que Jesus estava ensinando sobre a oração como um princípio espiritual, ele nunca deixou de mencionar também o perdão. Isso começou a mexer comigo de uns 15 dias para cá. E quando o Espírito Santo começa a nos mostrar essas verdades escondidas na Bíblia, não é apenas como se ele fosse alguém muito fofoqueiro que está querendo falar as coisas de Deus, mas é porque ele está querendo levar a mim e a você por um caminho onde as nossas orações sejam respondidas. Um caminho de liberdade, onde você não carregue mágoas nem ofensas no seu coração, porque isso impede a sua oração de ser respondida. Por que será que Jesus falou sobre isso? Por que ele ensinou esse princípio? Porque ele quer que você viva uma vida espiritual vibrante, irmão. Onde você está falando com teu Pai Celestial e Ele está te atendendo. Porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem sua mão está encolhida para que não possa abençoar.
Isaías diz que o que faz separação entre nós e nosso Deus são os nossos pecados. E você acha que não perdoar alguém é ou não é um pecado em seu coração? O perdão não é só sobre perdoar pessoas, mas também sobre você liberar pessoas. Quando você não perdoa alguém que te causou uma ofensa, seja ela 20 anos atrás, seja ela ontem, você vai para a cama dormir e aquela pessoa vai contigo. Se você é casado, a cama já fica apertada com 2 pessoas. Imagine se tiver 3. Espiritualmente falando, você está carregando aquela pessoa até na hora de dormir. Ela está nos seus pensamentos. A raiva está ali. O rancor está ali. A mágoa está ali. Mas muitas vezes você também não precisa apenas pedir perdão. Ou perdão. Você não precisa apenas perdoar, mas você também precisa pedir perdão. A quem você lembra que fez algo e a pessoa se ofendeu com você? Muitas vezes ofendemos pessoas sem nem perceber. Isso é muito difícil, irmão. Porque aquelas pessoas que você não percebeu, Deus sabe de todas as coisas. Mas aquelas que o Espírito Santo te faz perceber que você ofendeu, meu irmão, essas daí você deve se humilhar, deixar o orgulho de lado na cruz e ir até essa pessoa pedir perdão. Porque se o Espírito Santo te fez tomar conhecimento de que alguém está ofendido com você por algo às vezes que era até besteira e simples, mas se chegou ao teu conhecimento, se o Espírito Santo te fez perceber isso, significa que Ele está querendo que você seja livre desse empecilho. Que não haja céu de bronze sobre a sua cabeça. Quando você orar, que a sua oração tenha respostas, amém? Mas para isso você tem que aprender a liberar perdão e pedir perdão. Eu quero te mostrar alguns textos bíblicos para que você perceba, por Mateus, por Marcos, por Lucas, todas as vezes que Jesus estava ensinando sobre oração, e ele inseriu ali o princípio do perdão também. O primeiro deles está em Mateus, na mídia, e agora vocês têm que ser bem rápidos, porque eu vou citar um monte de versículos. Se precisar de ajuda, pede socorro aí, os meninos, para alguém mais experiente ajudar. Mas eu quero ler todos esses textos para que você perceba a importância que Jesus deu a esse assunto. E como Ele está querendo que você, ao liberar perdão, e ao perdoar e a pedir perdão, você perceba que suas orações vão entrar em outro nível. Você não vai apenas falar e Deus ouvir, mas você vai falar, Deus vai ouvir, e a resposta vai vir, aleluia. Olha só o que diz Mateus 6, o versículo 5. Jesus está ensinando sobre oração. Ele diz assim, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E ele vai dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. De que maneira? Assim como nós perdoamos. Como você vai ser perdoado se você não quer liberar perdão para quem te ofendeu? Perdoamos aos nossos devedores. O 13 diz: não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele está falando de oração. E do nada, ele insere outro assunto. Ele continua o discurso e o verso 13 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ele volta no mesmo assunto que ele falou agora no Pai Nosso. Ele reforça. Quando Deus se repete, é porque Ele quer reforçar um ponto que é muito importante. Até eu e você, quando ficamos nos repetindo diante de alguém, é porque queremos reforçar um ponto que a gente acha muito importante.
Então ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha para isso. Especialmente aí o verso 12, 14 e o 15. No meio do discurso do ensino sobre a oração, ele insere o perdão. E ele volta depois, no verso 16 em diante, a falar de algo que é um ambiente de oração ainda. Ele fala sobre jejum. Mas antes de falar do jejum, finalizou sobre a oração, ele fala de perdão. E depois ele segue novamente, eu não vou ler, mas é o versículo 16, 17 e o 18. Agora Mateus no capítulo 7, o versículo 7. Novamente Jesus está falando sobre oração. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abri-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo o seu filho um pão lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, ou dará bens aos que o pedirem. Ele está falando de quê aqui, irmãos? Fale para o seu irmão: oração. Fala aí, oração. Princípios sobre a oração. Mas ele vem e volta de novo a falar sobre perdão. Olha o verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que entram por ela. Quando ele diz: façam aos homens o que vocês querem que façam contigo. Ou seja, você quer que alguém te perdoe? Aprenda também a perdoar as pessoas. Ele está dizendo: façam aos homens a mesma coisa que quer que seja feita contigo. Vire para o seu irmão e diga assim: meu irmão, não perca tempo. Façam aos homens aquilo que você quer que eles façam com vocês também. Amém? Olha só, irmão, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Eu estou mapeando nos evangelhos todos os versículos que fazem menção indireta de oração, e aqueles que falam de oração diretamente, aqueles que mostram Jesus orando, aqueles que falam da importância da oração. E olhando esses versículos, olha aí o capítulo 18, o verso 18 também fala sobre isso. Mais uma vez, Jesus entra falando sobre a oração. Ele diz no verso 18: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, você está orando por algo aqui, concordou com um irmão aqui sobre algo, no céu também será feito. Amém? Será ligado aqui, será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está nos céus. Isso é um ambiente de oração. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele está falando sobre a oração. De repente, ele volta e repisa de novo a importância do perdão. Verso 21, Pedro vai e fala assim, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Jesus começa a dizer: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Porque no reino dos céus, por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi ele apresentando um que ele devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou a ele, sua mulher e seus filhos que fossem vendidos. Contudo, quanto tinham, e para que a dívida se pagasse. Então aquele servo prostrando-se reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas esse homem sai, vai pela rua, e no meio da rua encontra um conservo dele, alguém que devia para ele também uma soma de dinheiro. Ele acabou de ser perdoado de uma soma muito alta que ele não tinha condição de pagar. Quando ele encontra esse homem que ele devia, ele deveria também fazer o mesmo. Mas ao contrário disso, o que é que acontece? Ele sufoca aquele homem, segura pela camisa, bota num canto de muro, de uma parede,
e fala: paga o que me deves. E o homem fala com ele a mesma coisa que ele falou com aquele outro senhor: seja generoso para comigo e eu tudo te pagarei. Mas ele não quis saber, mandou prender aquele homem. E sabe qual era a dívida? Infinitamente menor. Infinitamente menor. Ele devia 10 mil, foi perdoado. O homem devia 100 e ele está cobrando, sufocando e apertando o homem. Mas isso chega aos ouvidos do senhor daquele servo. E o verso 33 diz assim, o verso 32: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Enquanto essa ministração está chegando ao teu coração, eu já pedi ao Espírito Santo antecipadamente que ele comece a te lembrar pessoas que você precisa perdoar. Se você quer que as suas orações sejam respondidas, você não pode carregar pessoas em seu coração com mágoa. Carregue elas como motivo de oração, mas não com ódio, não com raiva. Seja até mesmo alguém que já morreu e você não consegue perdoar essa pessoa. O Espírito Santo vai começar a te lembrar para que você seja livre desse fardo. Porque, irmão, quando você não perdoa, quem é que vem atrás de você? Verso 34 diz que são os atormentadores. Diga misericórdia. Castas de demônios que vêm atormentar a tua alma, porque você não quer deixar ir a ofensa. Você está segurando aquilo ainda. Talvez a pessoa que te ofendeu nem lembra mais, ou nem tem noção de que te ofendeu, porque, como eu disse a você, muitas vezes nós só ofendemos alguém e nem tínhamos percebido. Recentemente uma pessoa me pediu algo e eu não me neguei a fazer, mas naquele instante eu apenas disse: eu posso fazer, mas eu tenho um compromisso marcado no início da tarde, que eu estou aguardando uma pessoa para resolver algo lá em casa. Não vai demorar, assim que terminar esse compromisso eu irei e posso fazer isso que você está me pedindo. Mas naquele instante eu falei com pureza de alma e não imaginei que essa simples palavra gerou ofensa no coração da pessoa. E mais tarde, depois eu vim saber que a pessoa ficou ofendida comigo. Então você entende que muitas vezes você vai falar ou fazer algo na pureza da sua alma, sem intenção de ferir. Mesmo assim as pessoas podem se ferir. Então se você não perdoa, se você carrega a ofensa, você está debaixo do jugo dos atormentadores e não do Espírito Santo. Não é esse lugar que Deus quer para você. Perdoa quem te feriu. Seja teu pai, seja tua mãe, seja um amigo que te traiu, seja um parceiro de empresa, você montou um negócio junto com alguém, até esqueci o nome, como é que dá o nome quando monta? Sócio. Você colocou um negócio com sócio, esse sócio passou a perna em você. Você tem que perdoar, irmão. Uma vez ouvi uma frase lá em Aracaju que eu guardei em meu coração, que diz que o perdão é uma chave que destrava futuro. Acho que você não entendeu, eu vou repetir novamente. O perdão é uma chave que destrava futuro. O teu futuro muitas vezes está preso, porque você está segurando alguém que você não quer perdoar. Quando José perdoou o que os irmãos fizeram com ele, e não foi pouca coisa que fizeram com José. Quando José perdoou, o futuro foi destravado. Porque o plano de Deus para José não era que ele fosse governador, mas que ele mantivesse em vida a descendência dele para que nós pudéssemos chegar até Jesus. Percebe que, e eu só falei aqui do Evangelho de Mateus, hein? Mas Marcos tem um outro versículo, só vai ser um, eu quero ler para você. Marcos 11, 24. Nós estamos aproximando aqui já para orar do momento. Marcos 11, 24. Mais uma vez, não é o momento em que Jesus está orando. Não é o momento que os discípulos estão vendo Jesus orar. Mas é o momento em que Jesus está ensinando sobre a oração.
todas as vezes que ele ensinou sobre oração, ele inseriu o princípio do perdão como algo que anda junto. Fala para o seu irmão assim: oração e perdão andam juntos. Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-ei. E o 25 diz: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Autoexplicativo, né, irmão? Vamos para Lucas aqui, o Evangelho de Lucas, que eu quero mostrar esses textos que são importantes para que você veja. Eles são pequenininhos e eu vou ler rapidamente para vocês. Lucas capítulo 6, versículo 27. Jesus mais uma vez fala sobre o perdão. Em que contexto, pastor? Perdoar também é amar os seus inimigos. Ih, pastor, agora doeu. Como é que eu vou amar o meu inimigo, pastor? Como é que eu vou exercitar o amor a quem é meu inimigo? Versículo 27, Jesus diz assim, de Lucas capítulo 6, mas a vós que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei, o que é bendizer, irmão? É orar pela pessoa, é abençoar a pessoa que vos maldizem. Tem alguém falando mal de você? Abençoe essa pessoa. Chegou aos teus ouvidos, você descobriu que alguém que você confiava anda falando mal de você, está sendo usado pelo diabo para disseminar uma calúnia a teu respeito. Nas rodas, quando senta, o assunto é você. Na hora de comer, o prato principal é você, a conversa está lá. Você está sabendo disso? Não é, se o Espírito Santo permitiu você saber, não é para que você fique com raiva dessa pessoa. Ele está tratando o teu coração para ser treinado a perdoar. Porque do contrário, ele não deixaria você saber disso. Ora por quem te maldiz, ora por quem te calunia. Então Jesus está ensinando mais uma vez, e ele continua falando sobre isso como um princípio. E no final, eu não vou ler todo, o verso 35, pula para o 35, diz: amai, pois, vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno para com os ingratos e maus, até para com os ingratos e maus. E o verso 36 diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feche os seus olhos e fala assim: Senhor, me ensina a ser misericordioso, como o Senhor tem sido misericordioso comigo. Precisamos ser mais misericordiosos com as falhas das pessoas. Às vezes nós somos muito duros, às vezes nós somos muito rigorosos. Não é que você vai tolerar pecado, não é isso. Mas todas as pessoas precisam da misericórdia de Deus, assim como você também precisa. E ele diz: sede misericordioso, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Pula para o capítulo 11 de Lucas. Olha só o que os discípulos pedem a Jesus. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim: aconteceu que, estando ele a orar num lugar certo, ou num certo lugar, perdão, quando acabou, lhe disse os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Você pode levantar sua mão e pedir isso ao Espírito Santo? Senhor, ensina-nos a orar. Pede a Ele agora: ensina-me a orar, Senhor. Os discípulos pediram isso. Eles nunca pediram para ensinar a pregar, eles nunca pediram para ensinar a expulsar demônio, eles nunca pediram para ensinar a fazer milagre, mas para orar. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, ensina-nos a fazer o que nós sempre vemos o Senhor fazer. Ensina-nos a aprender esse caminho que nós sempre vemos o Senhor trilhar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.
E disse-lhe Jesus, ele começa a ensinar como uma oração do Pai Nosso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Verso 4, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. Mais uma vez, ele fala de oração e atrela a oração a necessidade de perdão. Cutuca o seu irmão e fala assim, você está entendendo o que Deus está falando contigo, meu irmão? Lucas capítulo 17, também do verso 1 até o 4. Lucas 17, do verso 1 até o 4. Jesus também traz esta mensagem. Sintam-se privilegiados. Nós estamos passando hoje aqui em Mateus, Marcos e Lucas por todos os versículos que Jesus fala ensinando sobre oração e perdão. O versículo 1 diz assim: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos. Aí ele começa agora a falar assim, olha para você, olha para o seu coração, olha para você mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Por que será que Jesus insiste tanto nisso, irmão? Porque é uma chave para que Deus responda as tuas orações. Muitas pessoas têm orado e a resposta não vem. Talvez você está entendendo isso agora, por que não vem? Você tem clamado e você desiste da oração, a resposta demora a vir, e talvez você não entendia, mas você está entendendo agora. Quem você tem que perdoar nessa noite? A quem você tem que pedir perdão nessa noite? Então o Senhor Jesus continua o seu ensino, e ele vai em Lucas capítulo 18, virando só uma página, o verso 9, ele disse também uma parábola aos que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam uns aos outros. O fariseu, verso 11, estando em pé, orava consigo e dizia, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens. Ele estava arrogante, ele estava orgulhoso. O orgulho cega a gente e não deixa a gente enxergar se nós precisamos pedir perdão ou perdoar. Pastor, será que Deus já sabe que eu preciso perdoar alguém? Oxe, há muito tempo que Ele sabe. Você aqui não sabe. Eu aqui não sei. Porque Ele olha o teu coração e sabe que aquela pessoa está aí, você precisa perdoar. Talvez um relacionamento que você teve, algum namorado, namorada, noivo, não deu certo, rompeu, não sei, talvez você está guardando essa mágoa aí. Isso atrapalha a sua vida, atrapalha seu casamento atualmente. E aí, Jesus ele vem e começa a falar desses dois homens. Um se vangloriava e o outro, publicano, verso 13, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo, Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Quando você reconhecer que precisa perdoar, quando o Espírito Santo trouxer a consciência no teu coração, Ele já sabia que você precisava perdoar, mas você não percebia. Quando você tiver essa consciência, então você vai se sentir como se estivesse no pecado. Você vai fazer como esse homem, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso perdoar essa pessoa, eu sou um pecador, Pai. Quantos anos eu carreguei essa pessoa? Quanto tempo eu carreguei isso dentro de mim? Quanto tempo isso me fez mal e me atrapalhou? E Lucas 23, 34, até na cruz, o Senhor Jesus, orando, perdoou quem estava lhe maltratando. Se tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz. Se tu és o Filho que salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. E Jesus orando, 2 orações Jesus fez na cruz. Uma foi para dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Mas a outra oração foi fazendo na prática aquilo que ele passou 3 anos ensinando aos discípulos. Nenhum de nós, por mais que tenhamos sido ofendido por alguém, nenhum de nós carrega uma ofensa tão pesada quanto a que Jesus sofreu.
E na cruz, ele olhou para aquelas pessoas sofrendo e disse: Pai, mata esses miseráveis. Foi isso que ele falou? Eu estou sofrendo aqui e estão me perturbando. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, é muito sério esse assunto, porque disso depende de Deus ouvir e responder o teu clamor, seja ele qual for, para a cura de uma enfermidade, para uma porta se abrir, para um companheiro vir para você, mulher, que precisa de um homem de Deus do seu lado, você que precisa de um homem de Deus, para uma mulher de Deus vir ao seu lado, o homem que precisa se casar e ter uma mulher de Deus. Deus vai responder, mas se o teu coração não carregar mais mágoas, ofensas e perdão. O Espírito Santo quer nos levar ao lugar onde nossas orações não são apenas ouvidas, mas também respondidas. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que sonde nossos corações.